Case-se com aquele mendigo sujo agora mesmo. Ou sua irmãzinha doente pagará o preço com a própria vida. Aquela frase cruel cuspida com veneno não era apenas uma ameaça, era o início de um pesadelo que Mariana jamais imaginou viver. Mas o destino, com suas linhas tortas e misteriosas, estava prestes a transformar a maior humilhação de sua vida em sua salvação definitiva. João tinha 30 anos, mas seu rosto carregava as marcas de um século de sofrimento. Pois a vida nas ruas de Lisboa não perdoa ninguém, transformando homens em sombras esquecidas, que vagam entre o concreto frio e a indiferença alheia. Desde que a tragédia lhe roubou tudo, cada amanhecer era uma batalha contra o frio que penetrava os ossos, contra a fome que corroía o estômago como um ácido persistente e, pior de tudo, contra a solidão absoluta que gritava em seus ouvidos que ele não era ninguém, que o mundo havia virado as costas e que não havia esperança de retorno. Ele não se lembrava com clareza de quem fora antes. Sua memória era um labirinto de fragmentos dolorosos bloqueados pelo trauma, restando apenas a realidade brutal de vasculhar lixeiras e dormir sob marquises, sempre com o olho aberto, temendo que os poucos pertences que lhe restavam fossem roubados por outros desesperados. As pessoas passavam por ele apressadas, desviando o olhar com um misto de nojo e pena, sentimentos que João aprendeu a ignorar para manter o mínimo de sanidade, aceitando sua invisibilidade como uma sentença perpétua. No entanto, em um dia cinzento e chuvoso, quando a fome o castigava severamente em frente a uma padaria no Chiado, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem de olhos tristes e bondosos parou. Mariana, com sua alma pura que destoava da crueldade de sua própria casa, não viu um mendigo. Viu um ser humano. Ela comprou pães frescos e, ajoelhando-se, sem se importar com a sujeira da calçada, entregou-lhe o alimento, com um sorriso que aqueceu o coração congelado de João pela primeira vez em anos. "Pode ficar. É para você", disse ela com doçura, sem saber que aquele simples gesto de caridade estava sendo observado por olhos de águia, olhos cheios de malícia e cálculo. Catarina, a madrasta de Mariana, assistia a tudo de dentro de seu carro de luxo e uma ideia perversa, digna de sua alma apodrecida, começou a germinar em sua mente maquiavélica. Catarina sempre odiou Mariana e sua irmã Sofia, filhas do falecido marido Antônio, pois elas eram lembretes constantes de que a fortuna que ela desfrutava não era legitimamente sua, e a bondade de Mariana, tão oposta à sua ganância, lhe causava náuseas profundas. Ela precisava destruir aquela luz, precisava humilhar a enteada de uma forma que marcasse sua alma para sempre. E ver Mariana ajudando aquele vagabundo lhe deu a arma perfeita. Ela forçaria um casamento entre a herdeira e o mendigo, uma união grotesca que faria Mariana ser motivo de chacota em toda a alta sociedade. Ao mesmo tempo, traria um homem vulnerável para dentro de casa. Alguém que Catarina acreditava poder manipular facilmente com migalhas de pão e teto. Naquela noite sombria, a mansão parecia um castelo assombrado quando Catarina convocou Mariana para o escritório e lançou sua sentença diabólica. "Você vai se casar com um mendigo que ajudou hoje", declarou ela friamente, saboreando o choque no rosto da jovem. Mariana tentou recusar, argumentando a insanidade daquela proposta. Mas Catarina conhecia o ponto fraco da enteada. Sofia, a irmã mais nova que sofria de paralisia cerebral desde um acidente suspeito na infância e dependia de cuidados constantes. "Se você recusar, querida, os enfermeiros de Sofia serão demitidos. Os remédios serão cortados e eu garanto que ela sofrerá muito", ameaçou Catarina com um sorriso gélido, revelando a extensão de sua monstruosidade. O coração de Mariana se partiu, pois ela sabia que a madrasta era capaz de cumprir a promessa vil. Encurralada, sem saída e movida pelo amor incondicional à irmã, Mariana aceitou o sacrifício, entregando sua própria felicidade para proteger Sofia, sem imaginar que aquele mendigo, aquele homem quebrado que seria seu marido, carregava dentro de si a chave para destruir o império de mentiras de Catarina. João, por sua vez, foi arrancado das ruas com promessas de comida e abrigo. Atordoado e confuso, levado como uma peça de xadrez para um tabuleiro onde ele não sabia as regras, mas onde sua presença seria o catalisador de uma tempestade.
A adaptação de João à mansão opulenta foi um processo doloroso e constrangedor, pois, embora seu corpo estivesse limpo e vestido com roupas finas, sua mente ainda estava acorrentada à lógica de sobrevivência das ruas. Ele caminhava pelos corredores de mármore com passos hesitantes, sentindo-se um impostor em um cenário de filme, escondendo pedaços de pão nos bolsos dos ternos caros por medo de que a comida desaparecesse no dia seguinte. Um reflexo condicionado dos anos de priva. Mariana, apesar de ter aceitado o casamento forçado para salvar a irmã, mantinha distância, não por desprezo, mas por constrangimento e dor, evitando encarar o homem que representava a crueldade de sua madrasta e o fim de seus próprios sonhos românticos. Catarina observava esse distanciamento com prazer sádico, acreditando ter triunfado ao reduzir a enteada a uma esposa de fachada de um indigente. Mas o que a vilã não percebia era que, sob o teto daquela mansão, algo estava despertando dentro de João. Aos poucos, a névoa que cobria sua mente começou a se dissipar, alimentada pela familiaridade estranha daquele ambiente de luxo. Os talheres de prata, a textura dos lençóis, o cheiro de móveis antigos, tudo isso acionava gatilhos em sua memória fragmentada, trazendo flashes de uma vida que ele pensava ter inventado em seus delírios. Ele não era apenas João, o mendigo. Ele sentia que pertencia a um mundo assim, e essa sensação se intensificou quando ele começou a observar Catarina mais de perto, sentindo uma repulsa instintiva, um ódio visceral que ele não conseguia explicar, mas que pulsava em suas veias como um aviso de perigo iminente. Quanto isso, a relação entre ele e Mariana começou a mudar sutilmente. Ela percebeu que, ao contrário do que imaginava, João não era um bruto ou um oportunista, mas um homem de alma gentil que tratava os empregados com respeito e olhava para Sofia, a irmã doente, com uma compaixão genuína que Catarina jamais demonstrara. Em uma tarde melancólica no jardim, João sentou-se ao lado de Mariana e, pela primeira vez, abriu seu coração. Eu não queria estar aqui tanto quanto você, Mariana. Sinto que sou uma peça em um jogo sujo, mas prometo que jamais lhe farei mal, disse ele com uma sinceridade que desarmou as defesas da jovem. Aquele momento de honestidade criou uma ponte entre as duas vítimas, transformando o medo em uma aliança silenciosa. Mas a verdadeira reviravolta estava acontecendo na mente de João. As memórias voltavam como uma enxurrada violenta. Ele se lembrou de seu pai, Ricardo Almeida, um magnata generoso que morrera em um assalto misterioso anos atrás. E lembrou-se da mulher que entrara na vida de seu pai pouco antes disso. Uma mulher jovem, ambiciosa e fria. Ao olhar para um retrato antigo, em um corredor esquecido da casa, João teve um choque de realidade que quase o fez cair. A mulher na foto, abraçada ao pai de Mariana, era a mesma mulher que destruíra o seu próprio pai. Catarina não era apenas a madrasta má de Mariana. Ela era a viúva negra que, anos antes, sob outra identidade, ou simplesmente manipulando as circunstâncias, havia se infiltrado na vida de Ricardo Almeida, afastado o filho dele, o próprio João, cujo nome verdadeiro era Gabriel, e orquestrado a morte do marido para ficar com a fortuna, jogando o enteado em um internato distante de onde ele fugira para acabar nas ruas, traumatizado e sem memória. A revelação caiu sobre ele como um raio. Ele era Gabriel Almeida, o herdeiro desaparecido, e a mulher, que agora o humilhava, forçando-o a casar-se como um indigente, era a assassina de seu pai. A ironia do destino era brutal, mas também lhe dava um poder inimaginável. Ele não era mais o mendigo indefeso. Ele era o vingador que o destino trouxera de volta para a cova dos leões. Enquanto Catarina planejava os detalhes finais do casamento humilhante, rindo de sua própria astúcia, ela não fazia ideia de que estava armando o palco para sua própria destruição, pois Gabriel estava recuperando não apenas suas memórias, mas sua dignidade e sua sede de justiça. O dia do casamento amanheceu com um céu carregado, como se a própria natureza prenunciasse a tempestade que estava prestes a desabar sobre aquela mansão de segredos. O jardim estava decorado com uma opulência exagerada. Cada flor e cada cadeira dispostas para maximizar o espetáculo grotesco que Catarina
havia orquestrado. A elite da cidade estava presente, cochichando pelos cantos, ansiosa para ver a herdeira se unir ao homem das ruas. Uma fofoca que Catarina fizera questão de espalhar sutilmente para garantir a vergonha pública de Mariana. Mariana caminhava em direção ao altar como quem caminha para a forca. Seu rosto pálido e seus olhos baixos refletindo a resignação de quem se sacrifica por amor à irmã. Enquanto Catarina, vestida de forma impecável e com um sorriso triunfante, assistia a tudo do lugar de honra, sentindo-se a rainha absoluta daquele tabuleiro de xadrez. No altar, João, agora plenamente consciente de ser Gabriel, esperava, vestindo o terno elegante que parecia uma armadura. Seu coração batia descompassado, não de medo, mas pela adrenalina da verdade que queimava em sua garganta, pronta para ser libertada. Quando o celebrante iniciou os votos, e o silêncio expectante caiu sobre os convidados, Gabriel olhou profundamente nos olhos de Mariana, vendo neles a dor e a bondade que o salvaram, e soube que não podia permitir que aquela farsa continuasse por mais um segundo sequer. Eu não posso fazer isso. Sua voz soou firme, cortando o ar e fazendo com que um murmúrio de choque percorresse a plateia. Catarina levantou-se abruptamente, sua máscara de compostura rachando. Que você pensa que está fazendo, seu ingrato? Continue a cerimônia, sibilou ela, tentando retomar o controle. Mas Gabriel virou-se lentamente para ela, e naquele olhar não havia mais o mendigo submisso, mas sim o herdeiro legítimo e furioso. Meu nome não é João, declarou ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Meu nome é Gabriel Almeida, filho de Ricardo Almeida, o homem que você manipulou, roubou e matou antes de vir destruir esta família. O choque foi absoluto. Mariana levou as mãos à boca, atordoada, enquanto os convidados engasgavam com a revelação bombástica. Catarina, lívida, tentou gritar que era mentira, que ele era louco. Mas Gabriel continuou implacável, detalhando como ela o afastara, como orquestrara o assalto falso que matou seu pai e como, anos depois, fizera o mesmo com Antônio, o pai de Mariana. Encurralada e vendo seu mundo de mentiras desmoronar diante da alta sociedade que tanto prezava, Catarina perdeu completamente a razão. O desespero arrancou sua máscara de sanidade e ela começou a gritar, revelando sua verdadeira face monstruosa. Eles eram fracos. Todos eles! Berrou ela, com os olhos injetados de ódio, apontando para Mariana. Você e sua irmã, inútil, sempre foram estorvos. Eu empurrei a Beatriz da escada. Sim! Aquela aleijada me atrapalhava, assim como seu pai, e faria de novo. A confissão do crime contra a pequena Sofia Beatriz, na história original, foi a gota d'água. Um silêncio sepulcral tomou conta do jardim, seguido pelo som distante, mas crescente, das sirenes da polícia que Gabriel, previdente, havia acionado antes da cerimônia. Catarina, percebendo que havia confessado seus crimes publicamente e que a prisão era iminente, foi tomada pelo pânico animal de quem se vê enjaulado. Ela empurrou os convidados, correndo desvairada em direção ao carro, fugindo não apenas da justiça, mas dos fantasmas que finalmente a alcançaram, deixando para trás um rastro de destruição e uma verdade que libertava a todos. A fuga de Catarina foi o ato final de uma tragédia anunciada. Cega pelo terror e pela fúria, ela acelerou o carro pela estrada sinuosa em alta velocidade, as mãos trêmulas incapazes de controlar o veículo, sua mente revivendo cada crime, cada manipulação, incapaz de aceitar a derrota. Em uma curva perigosa, o destino cobrou seu preço. O carro derrapou, colidiu violentamente com um caminhão e foi consumido pelas chamas instantaneamente. Um fim brutal para uma vida marcada pela maldade, encerrando o ciclo de terror que ela impusera a tantas pessoas. Na mansão, a notícia da morte de Catarina chegou não como um luto, mas como um suspiro coletivo de alívio. O ar, antes pesado e sufocante, parecia finalmente limpo. Mariana e Gabriel, ainda processando o turbilhão de acontecimentos, olharam-se e, pela primeira vez, viram-se livres das correntes do passado. Gabriel, agora reconhecido legalmente como o herdeiro dos Almeida,
e detentor de uma vasta fortuna recuperada. Não esqueceu quem era nem de onde viera. Eu sei o que é não ter nada, Mariana, disse ele dias depois. E não quero usar esse dinheiro para viver em futilidades enquanto outros sofrem como eu sofri. Juntos, com o apoio de Mariana, ele decidiu transformar a herança maldita em uma bênção, fundando a Instituição Sofia, uma organização dedicada a resgatar pessoas em situação de rua e proteger crianças vulneráveis, garantindo que ninguém mais passasse pelo que ele passou. O trabalho na fundação aproximou ainda mais o casal. O que começou como uma aliança forçada, pela dor floresceu em um amor profundo, nascido da admiração mútua e do respeito. Eles viram um no outro a força para curar as feridas antigas. Meses depois, o jardim da mansão foi palco de um novo casamento. Mas desta vez, tudo era diferente. Não havia ameaças, não havia mentiras, apenas amigos verdadeiros. A pequena Sofia sorrindo em sua cadeira de rodas, agora bem cuidada e segura, e dois corações que escolheram livremente se unir. Gabriel, elegante e sereno, segurou as mãos de Mariana e prometeu amá-la não por gratidão, mas por quem ela era. A felicidade deles se completou tempos depois com o nascimento de uma filha, Laura, um símbolo vivo de que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis e que a bondade, mesmo quando confrontada com a mais terrível escuridão, sempre encontra um caminho para prevalecer. Eles transformaram a mansão do horror em um lar de luz, provando que o passado não define o futuro e que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Se você se emocionou com a história de superação de Gabriel e Mariana e acredita que a justiça divina nunca falha, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe essa história de amor e fé. Até a próxima emoção.